Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo aqui a essa tribuna para tratar de um tema que não pode deixar de ser tratado, é um tema obrigatório no dia de hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu venho fazer coro à estupefação com que a sociedade carioca e fluminense recebeu ontem as notícias de recriação de uma Secretaria de Apoio à Mulher e ao Idoso, e a nomeação da secretária Solange, ex-prefeita de Rio Bonito e ex-deputada federal, ré na Lava Jato, para essa pasta. É inacreditável o que se passou. Acho que se perdeu toda a vergonha o Poder Executivo fluminense. Não é possível que, no momento da crise mais aguda do nosso Estado, quando existe um compromisso do governo do Estado perante a sociedade de cortar custos, de reduzir a máquina, de ganhar eficiência, de buscar o equilíbrio nas contas do Estado, que inclusive levou o governo a firmar um acordo com o governo federal nesse sentido, que nesse ambiente se tenha a ousadia de se criar uma Secretaria de Estado que havia sido incorporada por outras no processo de redução da estrutura do Estado, que o governo se comprometeu a trazer a máquina do primeiro escalão do Estado de 26 para 12 secretarias. Com a nova secretaria criada ontem, já se aumentou de 12 para 19. As 6 primeiras foram criadas para acomodar e refazer a base parlamentar do governo na Assembleia Legislativa. E essa agora é criada com uma situação inacreditável. Não é possível, não é defensável as duas faces dessa mesma moeda. Uma, criar despesas novas. É óbvio que qualquer ente que se crie na administração pública gera aumento de despesas, apesar do governo dizer o contrário. Ele engana a sociedade. Quando se cria uma secretaria, você cria uma nova estrutura e essa nova estrutura é acompanhada de gastos para performar o seu funcionamento. Senão não faria nenhum sentido o governo, ele próprio se contradiz, prometer a redução de número de secretarias para alcançar uma redução de despesas. Então, esse primeiro despautério. No ambiente de recessão, no ambiente de falência do Estado do Rio de Janeiro, com servidores sem receber, com serviços públicos não sendo prestados, com pessoas morrendo nas filas dos hospitais estaduais, com o caos que se vive na segurança pública, na educação do Estado. Nesse ambiente de caos, vir o senhor governador recriar uma secretaria contradizendo tudo o que ele próprio havia dito. Isso comprova que esse governo engana a sociedade, que ele não tem interesse em ajustar as contas do Estado. Ele tem um único exclusivo interesse: a sua duração e a perpetuação desse grupo no poder. Ele quer empurrar o problema com a barriga e não seriamente enfrentar as causas do atual descalabro do Estado, e para isso vem com rolo compressor, empurrando medidas no goela abaixo da sociedade, mas, por outro lado, aumentando os gastos para os seus apadrinhados. E aí nós temos que analisar a escolha que ele fez para ocupar essa nova secretaria. A ex-deputada e ex-prefeita de Rio Bonito, Solange, não é conhecida e reconhecida pelas organizações, entidades e mulheres que trabalham há anos na defesa do direito da mulher. Ela não tem trabalho nessa área, nem representatividade e nem legitimidade para conduzir uma secretaria de tamanha importância. Ela reduz, ela polui a luta da mulher pelos seus direitos a uma diminuição de uma questão política de indicações por objetivos claros, nefastos, de lhe dar o foro privilegiado. O que estão pensando deputada enfermeira Rejane e deputada Fatinha, as mulheres que ergueram essa luta contra a violência doméstica, contra a discriminação da mulher,
contra a injustiça no local do trabalho, de ver a secretaria que defende os seus direitos ocupada por um personagem escolhido dessa maneira. Isso é um absurdo, é um escárnio. E o mesmo vale para as entidades e os cidadãos que defendem o direito dos idosos. O estado do Rio de Janeiro tem uma das populações mais envelhecidas do Brasil. A atenção ao direito de idoso é central na política pública do estado do Rio de Janeiro. E essa política pública é entregue na mão por interesse político. Que desrespeito a essas pessoas que militam nessa causa tão importante. Que insanidade essa nomeação. Que absurdo que o estado do Rio de Janeiro viva e veja dias como esse de profunda tristeza. Por isso, senhora presidente, nós aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro temos que ter clareza. O atual governo do estado perdeu todas as condições de governar o Rio de Janeiro. Não dispõe mais de credibilidade de lado nenhum. É um governo disfuncional, inepto, que apenas visa a sua continuidade no poder. E sem a mudança desse governo, nós não temos saída para o Rio de Janeiro. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira. Enquanto não for recuperada a credibilidade de um governo e a capacidade de execução e ter a sociedade novamente reagrupada ao seu lado, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, senhora presidente, é nossa responsabilidade tratar aqui de dar início ao processo que vai avaliar o impedimento do governador do estado. Eu não vejo outra saída. Não temos mais como adiar. Nós temos que tratar desse tema, porque com esse governo não há possibilidade de se encontrar o equilíbrio e, infelizmente, o que nós estamos vendo são absurdos, um atrás do outro, que jogam o Rio de Janeiro na lama e que jogam o Rio de Janeiro cada vez mais no fundo do poço. Senhoras e senhores e deputados, o dia de ontem vai ficar marcado na história do nosso estado por um dia de vergonha, um dia que a sociedade foi envergonhada por um ato do governador desatinado, por interesses políticos que não se podem explicar e que precisam ser discutidos e debatidos e questionados por esse parlamento e pela sociedade. Por isso, ao encerrar, eu digo, não há outra alternativa, não há como colocar panos quentes nessa situação. A situação está descoberta, o rei está definitivamente nu. Senhoras e senhores deputados, nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que a crise que assola o Estado e humilha o nosso povo sirva de escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por ela. A hora chegou e essa discussão precisa começar. E o palco dessa discussão é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, composta de representantes eleitos da população do Estado para defender os seus interesses. Tapar o sol com a peneira não funciona mais. Temos que ir fundo nesse tema. E que vergonha, que escárnio foi submetido ao Rio de Janeiro de ontem, que teve o seu nome jogado na lama, e nós aqui não podemos assistir isso em silêncio. Era isso que eu tinha a dizer. Continuamos os debates. Obrigado, senhora presidente.